para você poder levantar, né, a moral do time, conseguir virar a página para poder estrear bem nessa competição terça-feira? Felizmente no futebol, e sobretudo cá no Brasil, com o número de competições que nós temos logo a oportunidade de ratificarmos e irmos à procura dos resultados que nós normalmente procuramos trabalhar todos os dias, que são as vitórias. E uma nova competição, queremos chegar mais uma final, e dessa forma bem diferente das outras duas. Acho que a nossa equipa nestas duas finais mereceu muito mais do que aquilo que conseguiu. Na primeira, na Supertaça, tivemos bem superior ao nosso adversário, felizmente não o conseguimos. Todas as vezes que jogámos contra o Fluminense, as duas primeiras fomos muito superiores, com volume, com qualidade. Hoje não, hoje o nosso adversário criou-nos muito mais dificuldade, teve muito bem, daí dar os parabéns ao meu colega Abel e toda a equipa, pelo aquilo que eles conseguiram, mas temos a oportunidade de conseguir já na próxima terça-feira voltar à página, limper bem as feridas, que são grandes, de forma a podermos direcionar para a vitória. A equipa tem vindo a trabalhar extraordinariamente bem, não merecia estes dois fechos por aquilo que tem vindo a trabalhar, mas o futebol é assim mesmo e temos uma direção, temos convicções e é nelas que temos que acreditar. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo tem o seu 4º vice consecutivo, 2 ainda antes do seu trabalho e 2 com o seu trabalho Supercopa e o Campeonato Carioca. O time chega nas decisões, mas não consegue ser decisivo para conquistar a taça. O que está faltando para o time do Flamengo conseguir ser decisivo nas finais? Talvez falta uma renovação do elenco? É algo que você acredita que possa acontecer no Flamengo? Obrigado, Paulo. Bom, há uma equipa campeã de 2019, que já tem alguns anos, sem dúvida. O Marcos e o Bruno contrataram-me conhecendo a minha metodologia, a minha liderança, acreditam em mim, e é normal que todos os processos iniciais, com ideias diferentes, renovando-se provavelmente também elas as lideranças, porque as lideranças normalmente são criadas e são construídas dentro dos próprios balneários, de uma forma positiva, sempre. Mas o facto é que tenho as minhas convicções, tenho as minhas ideias, tenho a minha metodologia, tenho o meu método de trabalhar e com certeza todos os resultados positivos fazem com que o processo seja muito mais rápido e tenhamos muito mais convicções muito mais rápidas. Infelizmente assim não foi nestas duas finais. Repito, acho que fomos superiores aos nossos adversários, com exceção de hoje, e que merecíamos muito mais pelo trabalho e pelo empenho de todos os jogadores. Mas mesmo ganhando esta final, há muita coisa para ainda trabalhar, muita coisa, em termos de dinâmicas de jogo, em termos de conhecimento, de conceitos, de intensidades do próprio jogo, com bola e sem bola, e tudo isso é um caminho que se vai fazendo, que infelizmente ou felizmente neste contexto o resultado, o tempo é sempre curto, mas temos que ir aproveitando e temos as competições à nossa frente, como já temos na próxima terça-feira, de podermos cimentar sempre mais algo daquilo que nós acreditamos. Isaac Andrade, canal Flavoz. Na coletiva anterior, eu havia lhe feito a pergunta do que o Flamengo precisava para poder ser campeão. Você respondeu que precisava fazer 3 gols. Nós não conseguimos esses 3 gols. E foi utilizado sempre a questão de a utilização do Campeonato Carioca como uma pré-temporada, como uma preparação para o time. E agora a gente vai estar enfrentando equipes numa competição muito maior que a Libertadores. O time do Flamengo hoje, Paulo, ele está preparado para essa competição? A pré-temporada trouxe o quê, sobre o seu ponto de vista, em relação ao time,
em termos de preparação, de conseguir ser campeão da Libertadores? Bem, nós estamos muito habituados, e eu estou muito habituado a uma pré-temporada completamente diferente, porque há sempre um nível competitivo. E tu tens um processo aquisitivo a nível de treinos, de sessões de treinos, e depois tens a parte competitiva. E eu não vejo o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. Vejo como um processo competitivo que ajuda e muito a estabelecer dinâmicas de forma a que cada vez sejam mais consistentes. Há alternâncias, sobretudo quando iniciam processos de liderança, por mim mesmo, porque sou um líder diferente, que procuro conduzir o processo com um estilo de relações, de conhecimento interior, não só técnico-tático, mas também pessoal, de cada um, de forma a podermos interagir, de forma a podermos ratificar caminhos, todos juntos, e tudo isto leva ao seu processo, leva ao seu tempo, quando ele é novo. Sobretudo quando existe, num passado de 4 anos, uma equipa campeã. Mas, e olhando um pouco à primeira pergunta, ou à segunda pergunta, é que é difícil, e se vocês olharem para um universo de 20 anos do Flamengo, a continuidade de vitórias, ela não existe. Por isso, os processos são importantes para consolidar o caminho, não só da primeira vitória ou de um ano vitorioso, mas também para consolidar todos os outros anos. E é isso que nós pretendemos. Fui contratado para isso. Fui contratado porque acreditam que eu sou a pessoa certa para que isso aconteça num futuro breve. Agora, estamos a desbravar muito caminho, e há muito caminho ainda pela frente para se poder fazer e consolidar, criarmos consistência de forma a podermos atingir os resultados que a nossa torcida merece, porque ela é extraordinária. Boa noite, Paulo. Boa noite. Gabriel Orva, na Rádio Sintonia Esportiva. Queria que você fizesse um panorama e analisasse o campeonato do Flamengo, o todo em si. Eu sei que o campeonato não começou com o senhor, começou com o Fábio Matias, com o Sub-20. Queria que você analisasse o desempenho do Flamengo num todo nesse campeonato carioca desse ano. Positivo, começando pelo Fábio, oferecendo dentro da competitividade a jogadores sub-20 e alguns deles até com uma idade bem inferior, como é o caso do Mateus França, a oportunidade de competir a um nível mais elevado, de onde o entendimento do jogo, a velocidade do jogo, a execução, a tomada das decisões requer-se completamente diferente, e foi super positivo. E depois foi ir estabelecendo, jogo após jogo, dinâmicas entre os jogadores, entre os conceitos de jogo que nós pretendemos, entre o nosso modelo de jogo que nós temos vindo a trabalhar e que queremos ser cada vez mais consistentes. Claro que os resultados levam-nos a dar-nos ainda mais convicções, tirando exclusivamente este último jogo, como repito, em que o Fluminense foi o melhor jogo deles, mas mesmo assim criámos, eu falei em relação aos 3 golos, criámos oportunidades suficientes para podermos concretizar, não tendo um domínio, porque o nosso adversário hoje, repito, foi superior e foi melhor. Mas num global acho que nós foi uma equipa positiva e queremos continuar a crescer nessa direção porque acreditamos nela. Paulo, Mauro Santana do canal Mauro Santana. E nas últimas semanas, e mais frequentemente após a derrota para o Fluminense, houve diversas informações de descontentamento de alguns jogadores e insatisfações por conta da pouca utilização ou por dificuldade da assimilação do novo esquema. Até que ponto essas informações são verídicas e até que ponto elas prejudicam a continuidade do seu trabalho? Não, são mesmo informações que no Brasil tenho-me adaptado bastante, tenho tido esse conhecimento, que assim é.
não deixam de ser só informações, por mais contactos que tenham com relações diretas a A, B ou C, é algo que não tem que me retirar do caminho. Repito, tenho as minhas convicções, tenho a minha metodologia, tenho a minha liderança e leva-se tempo a alinhar todos no mesmo caminho. Mas, repito, fortemente convencido que a qualidade dessas mesmas, de todo o grupo, vai fazer com que nós estejamos no nosso melhor nas próximas competições que temos de frente para poder sairmos vitoriosos. Boa noite, Paulo. Aqui é André Habib, do canal do Deco. Gostaria de saber, que eu acredito que o Flamengo vem apresentando futebol muito abaixo ofensivamente, muito dependente do futebol do Arrascaeta. Há alguma possibilidade da mudança de sistema de jogo, a saída dos 3 zagueiros, a entrada numa linha de 4 e a entrada de mais um homem no meio-campo para ajudar o Arrascaeta nessa situação? Bem, hoje, já numa última parte do jogo, acabámos por ter essa ideia de podermos ter mais um elemento como o Everton, para podermos sermos mais criativos, mais dominadores no nosso jogo com bola. Ou seja, analisando mesmo profundamente, eu penso que a maioria dos jogos fomos bem dominantes, criámos oportunidades suficientes para podermos sair vitoriosos. Temos que criar mais, porque assim os números também nos dizem, ou seja, nós, para podermos fazer mais golos, temos que ainda criar mais. Eu e a minha comissão, aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós podemos influenciar fortemente é nas dinâmicas, é na compreensão do jogo, do tempo, do espaço, da ocupação, do entendimento das triangulações, de forma a que eles possam tomar melhores decisões, pela parceria que eles ocupam no campo e pelo domínio do espaço e do tempo que eles no que decidem. Depois, o último passo, o cruzamento, ou seja, com precisão, é algo mais individual, mais técnico, que procuramos sempre refinar e trabalhar. Já tenho dito em várias coletivas que é uma parte, temos uma parte importante do treino dedicada ao último terço e a essas mesmas decisões, para podermos cada vez mais sermos mais predominantes com vitórias e com golos. Primeiro temos que consolidar processos, ou seja, normalmente as minhas equipas não têm só um sistema, têm mais do que um sistema, mas primeiro temos que consolidar. Nós não podemos, só porque não ganhamos esta final ou outra, levar-nos logo os jogadores para outras ideias. Fundamentalmente o modelo de jogo, ele está claro, seja com o sistema, seja com os jogadores, ele está claro. E sempre vos falei, e foi sempre um elemento que foi sempre definido com os jogadores. E trabalhado, que é uma equipa sem bola tem que ser pressionante constantemente. Claro que para uma equipa ser pressionante, toda a equipa tem que estar presente nesse mesmo momento, porque nós não podemos distinguir os vários momentos do jogo, ou seja a nossa organização ofensiva, seja a nossa organização ofensiva, defensiva, as duas transições e bolas paradas, ok? Ou seja, está bem claro o nosso modelo, sabemos o que queremos, trabalhamos para que sermos cada vez mais consistentes. Por vezes temos jogadores de melhor forma do que outros, ou com melhores decisões do que outras, e depois temos a complexidade dos nossos adversários. E hoje foi patente que o nosso adversário criou-nos uma complexidade grande. Fomos alterando durante o jogo, tomando decisões durante o jogo, tínhamos as nossas convicções, porque sobretudo tanto o Andreas como o João são jogadores de grande dinâmica, grande agressividade, com e sem bola. Nem sempre isso aconteceu, mas também, repito, ou seja, quando estamos numa fase de transição defensiva e numa fase de organização defensiva, se não tivermos um bloco inteiro, todos a correr, a defender com a máxima intensidade,
qualquer equipa sofre. E nós hoje sofremos uma equipa do Fluminense que teve capacidade de segurar, de ditar alguns momentos de tempo do jogo, com triangulações, aproximação dos jogadores, procurar alternar esse momento do jogo com verticalidade no seu jogo, nas transições, nos contra-ataques, que nos criou dificuldades, no jogo aéreo também, segundas bolas. E esta é que é a realidade. Agora temos que ir continuando a trabalhar de forma em que todos esses momentos de jogo sejam mais convincentes da parte de todos, mais claros da parte de todos, comprometimento da parte de todos, de forma a podermos ter os resultados que nós pretendemos. Depois, com certeza, mantendo esse mesmo modelo de jogo, esses princípios gerais importantes que eu estive a falar, em termos de agressividade sem bola, pressão constante, qualidade no controle, seja em largura, seja em profundidade, velocidade em triangulações, velocidade a atacar a profundidade, criar oportunidades de golo, seja por corredores laterais, seja pelo corredor central, em triangulações, em cruzamentos, atacar zonas de campo, e tudo isso, claro, são coisas novas, em que precisam ser mais consolidadas. E isso faz parte do processo, até nós podermos adquiri-lo fortemente, para que depois seja um padrão em que vocês reconhecem cada vez mais. E depois passamos a um outro sistema, de certeza. Boa noite, mister. Rafael Penido, coluna do Fla. Eu gostaria que você nos expusesse, abrisse aqui nessa oportunidade, qual conceito tático você acredita que tem sido o mais difícil para o elenco do Flamengo assimilar das suas propostas, e também, se possível, comentar o desentendimento ali com o Gabigol. Existe algum conflito mais agudo que esteja atrapalhando, né, a forma como você transmite as suas ideias para o grupo? Como eu falei, a liderança vai-se fazendo, vai-se ditando. Eu sou uma pessoa por bem, em termos, seja como treinador e seja como pessoa. Procuro liderar com o máximo de respeito pelos outros, por mim mesmo, pelo meu trabalho. Procuro ser o mais educado possível, com toda a gente, não só com os jogadores, com vocês, com todos, porque é o meu processo de estar na vida. E procuro utilizar também o futebol para poder educar, olhando para mim mesmo primeiro, poder me autoeducar, e isso tem a ver com o meu trabalho interior, de forma a poder direcionar de uma forma consistente e natural, com vitória ou com derrota da mesma forma. E aquilo que aconteceu com o Gabi é natural, é calor do jogo, um rapaz que tem sempre uma ambição de ganhar. É muito difícil comunicar com o nosso público, porque o nosso público empurra, está presente, e como eu disse, ele tem que entender, porque inicialmente o fez com muito mais consistência, naquele preciso momento, ou seja, durante alguns minutos, o posicionamento dele não era o mais correto. Eu fiz-lhe lembrar exatamente, e tanto ele como qualquer um, ou seja comigo, seja com a minha comissão técnica, seja com qualquer outro colega, é algo que nós procuramos educar, temos que ter uma comunicação positiva. Último. Boa noite, Paulo. Aqui é Raíza Simplício da Gol. Paulo, você sempre deixa claro, e também a gente consegue ver no campo, a sua ideia de sistema de jogo, e você fala também sobre a sua metodologia. Eu queria saber se, em algum momento, principalmente recentemente, você e os jogadores chegaram a conversar sobre a possibilidade de mudar alguma coisa dentro do sistema, para essa partida, inclusive, e queria que você falasse também sobre o Diego Alves, se existiu algum conflito entre o Diego Alves, você, a comissão técnica. A gente está acompanhando também a chegada do Santos, que com certeza vem para brigar por uma vaga também. Muito curta, a última parte da pergunta, não houve conflito nenhum. E no dia, se eventualmente existir, seja com o Diego ou seja com qualquer outro jogador, tem um processo disciplinar, não vai estar connosco, porque assim não o merece. Porque, como eu disse há pouco, eu procuro ser o mais coerente possível nas minhas tomadas de decisões, com aquilo que são as minhas convicções, de uma forma educada e respeitosa com todos. Porque
que é a minha forma de estar na vida. E depois, em relação a podermos estarmos a conversar, já respondi a essa mesma pergunta, ou seja, nós temos fortes convicções. Primeiro temos que consolidar e alinhar cada vez mais aquilo que nós acreditamos, para depois passarmos a um outro sistema de jogo, mas com conceitos dentro do modelo de jogo iguais. Só vai alterar com certeza o sistema. Ou seja, linhas, profundidade, largura. Obrigado, mister. Tá. Obrigado, senhores. Fala, nação rubro-negra, aqui é o Flaviano do canal Flaviano Sou Flamengo. Rapaz, que vergonha. Que vergonha. Uma final de campeonato. Um final de campeonato e o Flamengo entra em campo sem raça, sem sangue e sem disposição. Rapaz, tá de brincadeira. Eu nunca vi um final de campeonato, um Flamengo entrar da maneira que entrou hoje. Da maneira que enfrentou o Fluminense hoje. Pô, pera aí, pessoal. Você, torcedor do Flamengo, e vocês estão acostumados a ver o nosso Mengão disputar título. Você vê o nosso Mengão disputar final de campeonato, final... Pô... E você vê o nosso Mengão entrando com raça, com disposição, entrando com vontade, dando sangue. E esse jogo, e nós viemos tanto no jogo passado, quanto esse jogo de hoje, nós vimos o Flamengo sem raça. Vimos o Flamengo sem disposição. Pô, pera aí, pessoal. O que está acontecendo com o nosso Flamengo? Você, torcedor do Flamengo, você já viu o Flamengo jogar uma final de campeonato dessa maneira, dessa forma que jogou? Pô, pelo menos, eu nunca vi. Então, nós temos que ver aonde está esse erro. Esse técnico Paulo Souza fez vários testes, fez várias mudanças no decorrer do campeonato. E até agora não chegou uma definição no time titular do Flamengo. Olha, esse técnico, Paulo Souza, pediu telão para botar lá no estreio do Flamengo, para mostrar para os jogadores as suas ideias, mas até agora nós não vimos nada. Só vimos um Flamengo fraco, desculpa até a expressão dos torcedores, falar dessa maneira, talvez tem torcedores aqui que talvez não venham nem gostar dessa forma, dessa maneira que eu estou falando. Mas na minha opinião, eu estou vendo um Flamengo fraco, pessoal. Um Flamengo sem disposição, sem raça, sem sangue. Enquanto o time do Fluminense ia lá, ia em cima da bola lá, brigava para tomar bola, ia com disposição. E isso nós não vimos nos jogadores do Flamengo. Aonde está o erro? Está nos jogadores ou está no técnico Paulo Souza, que não está incentivando o time, que não está mostrando para os jogadores que numa final de campeonato temos que dar a vida, temos que dar o sangue, temos que entrar com vontade, com disposição para ganhar. Pô, pessoal, tá de brincadeira. Esse foi apenas, presta atenção, foi apenas um título de nós perdemos, estadual. Eu espero que na sequência dos próximos campeonatos, como vai vir aí a Libertadores, vamos estrear em terça-feira, e vai vir depois do Campeonato Brasileiro, eu espero que o Flamengo tenha uma forma, um novo posicionamento dentro de campo. Passa a ser, de fato, o Flamengo que nós, torcedores do Flamengo, conhecemos. Que é um Flamengo que entra com raça, com disposição, que dá o sangue, que soa a camisa. Isso nós não temos visto com o técnico Paulo Souza. Então, uma coisa eu falo para vocês. Paulo Souza tem que fazer o Flamengo jogar. Tem que fazer com que o Flamengo volta o seu brilho, volta a forma que ele jogava. Já que
o Paulo Souza pediu o telão para poder mostrar aos jogadores a sua forma de jogar, porque ele não aproveita esse telão, não bota a forma que o Jorge Jesus armava o Flamengo. Porque ele não bota esse telão para mostrar para o jogador a forma que o Jorge Jesus armava o time do Flamengo, a forma que ele incentivava o jogador do Flamengo. Porque ele não aproveita esse telão para poder fazer isso. Porque a forma que o Flamengo está jogando não está dando. Então, pessoal, falo para vocês. Espero que Paulo Souza muda essa situação do nosso Mengão, porque se continuar dessa maneira que está, nós vamos chegar a lugar nenhum. A não ser que esse técnico, a não ser que a diretoria do Flamengo dá um puxão de orelha nesse técnico aí e faça para que o técnico venha fazer o Flamengo jogar. Porque da maneira que está, não pode ficar. Então é isso aí, pessoal. Então vocês viram aí que perdemos um título aí que não era para ter perdido. E pode ter certeza, a cobrança em cima do Paulo Souza vai ser maior ainda, porque ele já perdeu 2 títulos. Perdeu a Supercopa do Brasil e perdeu agora o Campeonato Carioca. Então perdemos já 2 títulos e, consequentemente, aí, a pressão em cima do Paulo Souza vai aumentar. Então foi uma vergonha esse jogo de hoje, foi uma vergonha. E eu espero que o nosso Mengão volta a ser aquele Flamengo que todos nós conhecemos. Valeu, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui, mas eu quero pedir a todos vocês flamenguistas, mesmo aí nosso Mengão não ter ganhado, ter conquistado o título, mas mesmo assim eu quero pedir a vocês, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal aí e ajude o meu trabalho, e para que eu possa dar sequência aí no meu trabalho. Valeu? Não esqueça de dar o like aí e tamo junto, até o próximo vídeo.